característica mais comum entre esses cérebros que são os que são estudados para fazer a PNL? E por que eles são assim, né? Também? Eles são especiais? Eles tiveram sorte desse cérebro? Isso é uma pergunta boa também. O que aconteceu? Aí que tá, olha que legal. A PNL, ela faz uma analogia como se a nossa mente se parecesse com um computador. Então imagina, o nosso cérebro é como se fosse um hardware. Todo mundo tem basicamente o mesmo hardware. Um cérebro com 86 bilhões de neurônios, né? Mais ou menos 1,5 kg, 1,7 kg. Consistência de tofu, né? Todos têm o mesmo equipamento. Com todo respeito, um morador de rua também tem. O Steve Jobs também tinha, né? Agora, as programações a gente chama de software. Os programas é o mesmo, ou seja, todo mundo pode ter um computador Lenovo, mas um tá cheio de vírus, o outro tá organizadinho, o outro ele colocou um HD melhor, ele tá com uma placa de vídeo melhor, ele tá com o antivírus funcionando. Ou seja, as experiências são diferentes. E nós respondemos o quê? As nossas experiências. Então, onde a gente cresceu, o que a gente aprendeu, o impacto social que a gente viveu, o sistema de crenças foi diferente porque cada pessoa viveu num contexto. Então, cada um se desenvolveu de uma maneira, né? Então, a programação neurolinguística, olha o próprio nome. Programação neurolinguística quer dizer que, através da linguagem, eu consigo programar ou desprogramar a nossa neurologia, ou seja, a nossa mente, que não necessariamente é o cérebro. Então vamos lá, o cérebro é o hardware, a mente é o software. A mente são as minhas crenças, minhas programações, meus medos, minhas fobias, meus hábitos. São construídas com base na linguagem do lugar onde o cara nasceu, português. Sim. No nosso caso. E nós crescemos fazendo generalizações, omissões e distorções da realidade. Por exemplo, o tempo todo está entrando inputs na nossa mente. Só que você não está tomando consciência de tudo, tá? Você ficaria maluco. Você tem um sistema de filtragem disso. Só que esse sistema de filtragem, apesar de te ajudar, ele te atrapalha também. Porque a gente generaliza coisas na vida. Então, por exemplo, você tem um amigo que ele montou uma loja no shopping de uma franquia. E, deu tudo errado, quebrou o negócio. E daqui uns 2 anos você fala assim, cara, vamos montar uma loja no shopping, uma franquia, um negócio bacana. O que ele vai falar pra você? Tá louco? Franquia é um negócio que não presta. Ele vai falar isso. É verdade o que ele tá falando? Não, ele tá fazendo uma generalização. Baseado na experiência que ele teve. Mas não é a realidade. É só uma experiência. Tem exceções. A PNL ajuda a quebrar essas generalizações e apresentar exceções. E ela faz isso através de perguntas. Por exemplo, na terapia, a pessoa fala assim, a mulher fala assim, por exemplo, homem não presta. O terapeuta PNLista diz, como você sabe disso? Quais homens especificamente não prestam? Você conhece algum homem que presta? Ou seja, ele vai fazer perguntas que a pessoa, peraí, realmente não é bem assim, né? Eu tenho depressão. Em quais dias da semana? O que você sente no seu corpo? Há um tempo no seu dia que você não tem depressão? Ela quer quebrar essas crenças, essas generalizações, muitas vezes perguntando, fazendo a pessoa buscar na estrutura profunda dela para falar, peraí, poxa, realmente, não faz sentido. Mas a PNL, ela funciona com base nessas perguntas ou ela também existe? É muito mais do que isso. Tem a sugestão também. É muito mais do que isso. Vamos definir a PNL, porque primeiro a gente tem que entender. A PNL tem algumas definições. Uma delas é o manual da sua mente. Outra delas é modelagem da excelência humana. O que uma pessoa faz muito bem, você também pode fazer se você seguir o mesmo passo a passo. Claro, respeitando as condições lógicas, né? Ela também é a forma como nós gerenciamos e organizamos as nossas informações internas, visuais, auditivas ou sinestésicas. Tem um professor de PNL, Robert Dilts, que fala assim, PNL é tudo aquilo que funciona. Se funcionou, foi PNL. Certo? Porque programou. Né? Porque teve, de certa forma, um êxito na programação. Né? Tem uma metodologia que a gente aplica na PNL que chama TOTS. Testa, opera, testa, sai. Tentativa e erro. Então, é um modelo muito utilizado por cientistas quando ele vai fazer um experimento.
Ele testa de um jeito, não funciona, testa de outro, até que funcione. O próprio Thomas Edison, né, diz que ele tentou fazer a lâmpada mais de 10 mil vezes. Cada vez que ele tentava e não dava certo, ele via que era mais uma forma que não tinha funcionado. Até que funcionou, ele entendeu como é que funcionava, qual que era o modelo que funcionava. Mas voltando, você tinha me falado se essas pessoas têm alguma coisa especial, né? Uhum. Olha que interessante, né? Você já deve ter ouvido falar do Napoleão Hill. Uhum. O Napoleão Hill, ele surgiu antes do nome programação neurolinguística. A programação neurolinguística, na verdade, ela sempre existiu. Eu posso argumentar, inclusive, que o homem das cavernas, a PNL já existia nele. Existiam as âncoras, dava um trovão, era um sinal para ele fazer alguma coisa, era um símbolo, uma âncora. As imagens mentais já existiam, mas ela surgiu com esse nome nos anos 70. Mas o Napoleão Hill, que veio bem antes disso, qual que foi o trabalho dele? No seu livro Quem Pensa Enriquece, ele fez um trabalho que ele modelou os maiores gênios, cientistas, empreendedores da sua época, não é? Uhum. O Henry Ford, o Carnegie, enfim, os caras bons da época. E ele fez isso o quê? Fazendo entrevistas. E aí ele chegou lá nos 16 comportamentos de sucesso das pessoas empreendedoras, das pessoas de sucesso. Então ele percebeu que, olha só, tem algumas características em comum neles. Uma delas é, por exemplo, a determinação. Outra delas é a criatividade. Outra delas eles não sossegam enquanto não atingem um objetivo. Estou dando um exemplo. Uhum. Então, se você parar para pensar, existem características em comum entre grandes empreendedores, não existe? Uhum. Quais são essas características? Esse modelo mental ele não pode ser ensinado para um empreendedor iniciante, por exemplo? Tipo, o que esses caras grandes pensam? Você começa a andar com eles, você começa a pensar grande também. Mas dependendo com quem você está andando, com quem você está se relacionando, você se nivela também na forma de pensar. Você não estimula a sua mente a criar novos caminhos neurais, a criar neuroplasticidade. Então, é cheio de modelos. Aí a PNL, Petri, ela se baseia por pressupostos. Vou dizer alguns para você. Tem um que você provavelmente já ouviu falar. O mapa não é o território. Já ouviu falar isso? Não. O mapa não é o território. Significa que cada um de nós tem um mapa do mundo, um sistema de crenças. Por exemplo, você vai em Paris, tem o mapa de Paris, certo? O mapa é Paris? Não, um indicativo, né? Ele é um modelo menor da cidade, mas ele não é Paris. Quem mora lá na cidade, às vezes nem tem o mapa, mas conhece coisas que o mapa não conhece. Uhum. Detalhes, né? Então, cada um tem um mapa, só que o mapa não é o território. Quando a gente entende que o mapa não é o território, Petri, por que eu vou brigar com outro que tem uma opinião diferente da minha? Por que eu vou fazer ele engolir a minha verdade? Você pode pensar diferente de mim. Você tem um mapa, eu tenho outro. Tem mapas que aparentemente parecem ser mais interessantes do que outros, obviamente. Uhum. Mas ninguém tem acesso ao território. O que é o território? Tudo. Uhum. Você pode chamar de Deus, de todo, de universo, planeta Terra, enfim, é algo muito maior que você. Uhum. É incognoscível isso, né? Você não consegue compreender, né? Uhum. Mas cada um tem um mapa e esse mapa ele é alterável, ele é editável. A gente muda de crenças, a gente muda de percepção. Uma hora você pensa uma coisa, se te convenceram de outra, você pode pensar de outra maneira, não é? Uhum. Então a gente tem modelo, então a gente tem que respeitar o mapa das pessoas. Uhum. Então o mapa não é o território. Quando a pessoa chega no consultório e fala assim, poxa, meu marido não me ama, meu marido não fica comigo, não me dá atenção. Nossa, tô com muita raiva dele. Então o que a gente vai fazer com essa informação? Essa informação ela é o território? Não, ela é o mapa dela, baseado nas experiências que ela teve negativas com o esposo. A gente vai orientar ela nesse quesito. Inclusive, ela pode representar em algum momento o marido dela e ver sobre o aspecto do marido também. Quais são as queixas do marido? Qual que é o mapa dele? Por que ele pensa do jeito que ele pensa? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Uhum. Tudo é baseado numa experiência, numa generalização que a gente teve na vida e criou